Olá, meu nome é Gabriel da Silva Souza, eu sou aluno de graduação em Engenharia Química na Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho intitulado Síntese de catalisadores inéditos à base de nióbio para a produção de hidrogênio a partir de hidretos inorgânicos. Eu sou orientado pela doutora Renata Pereira Lopes Moreira e co-orientado pelo Guilherme Matheus Bousada. Introduzindo um pouco a respeito do assunto, é de conhecimento mundial que a demanda por energia só vem aumentando nos últimos anos, isso devido a diversos fatores, como o crescimento populacional, demanda de energia por meio de processos industriais, e segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda global de energia aumentará cerca de 25% até 2040. Dentre os combustíveis mais estudados atualmente está o gás hidrogênio, que pode ser produzido por meio de processos renováveis, como a eletrólise da água e a reforma a vapor. Aqui eu trouxe um gráfico que apresenta um pouco sobre o investimento em energia de 2015 a 2023. É perceptível que, ao decorrer desses anos, a demanda, o investimento para processos de fontes renováveis, ela só vem crescendo em detrimento à utilização de energia por meio de processos não renováveis, o que justifica que mais estudos são necessários em como desenvolver essa energia renovável para que ela seja usada da melhor forma possível. O hidrogênio, apesar de ser um combustível muito interessante para ser utilizado como fonte de energia de fonte renovável, apresenta algumas dificuldades técnicas e práticas com relação ao seu armazenamento, uma vez que as formas atualmente utilizadas não são consideradas muito seguras, como, por exemplo, a forma comprimida e a forma líquida, uma vez que o hidrogênio é um gás altamente inflamável e o risco de explosão utilizando essas técnicas acaba sendo de alto nível. Outra forma de armazenamento considerada mais segura é o armazenamento na forma de hidretos, no qual substâncias armazenam esse hidrogênio de forma estável e segura. Aqui eu trouxe uma tabela que apresenta algumas propriedades de alguns combustíveis atualmente utilizados, como, por exemplo, o metano e a gasolina em comparação ao hidrogênio. É possível perceber que a densidade de energia do hidrogênio, 120 megajoules por quilo, é bem superior à do metano e à da gasolina, que são largamente utilizados em veículos, por exemplo. Outra questão seria a emissão de CO2, que é um gás que a gente sabe contribui significativamente para o efeito estufa. O hidrogênio ele não libera gases que são impactantes para o efeito estufa, uma vez que a sua combustão libera apenas moléculas de água. E a gente sabe que isso não ocorre para o metano e a gasolina, por exemplo. Falando um pouco a respeito dos hidretos metálicos, eles são compostos químicos que constituem hidrogênio combinado com um ou mais elementos metálicos. Eles geralmente costumam apresentar uma alta densidade de armazenamento, estabilidade química, o que vai proporcionar um armazenamento de forma segura, capacidade de regeneração e uma variedade de materiais. Um desses hidretos seria o hidreto de sódio, que apresenta um ótimo custo-benefício quando se trata de armazenamento de hidrogênio. Ele é um composto sólido branco, geralmente encontrado na forma de pó ou grânulo, e altamente solúvel em água. E ele pode armazenar aproximadamente 10,8% em seu peso em hidrogênio. No entanto, a hidrólise do borohidreto de sódio, que dá origem ao gás hidrogênio, apresenta uma cinética de absorção e liberação de hidrogênio que pode ser lenta, o que limita a taxa de armazenamento e liberação do hidrogênio, o que torna com que ele não seja tão atrativo para alguns processos. Aqui eu apresento a reação de hidrólise do borohidreto de sódio, no qual ele reage com água, liberando o hidrogênio. Então, um catalisador ele vai desempenhar um papel fundamental na aceleração da reação, permitindo com que ela ocorra em temperaturas mais baixas e taxas mais rápidas. Uma alternativa de catalisador que poderia ser utilizado nessa reação seria as nanopartículas de óxido de nióbio. Mas por que elas? Primeiramente, porque o Brasil é reconhecido como o principal produtor de nióbio no mundo, sendo o município de Araxá, no estado de Minas Gerais, detentor das maiores reservas conhecidas desse metal, o que torna a utilização dele economicamente viável no Brasil. Bom, segundamente, porque o nióbio apresenta uma alta versatilidade catalítica e uma capacidade de modulação das suas propriedades muito interessantes. Indo um pouco mais além, a fim de desenvolver catalisadores que sejam altamente eficientes para a nossa reação, a gente pode introduzir as MOFs, que são estruturas metalo-orgânicas compostas por uma rede tridimensional de íons metálicos conectados a ligantes orgânicos. E o legal das MOFs é que elas podem ter diferentes composições químicas e formas dentro das suas estruturas, o que acaba oferecendo muita possibilidade de combinações e propriedades sinérgicas. Aqui eu trouxe um esquema que apresenta alguns mecanismos de síntese das MOFs e o que seriam essas estruturas, que são ligantes metálicos ligados a alguns ligantes orgânicos. Pela foto aqui dá para ver que ela apresenta uma estrutura que seria porosa, onde essa bola amarela aqui representaria essa cavidade. E aqui eu coloquei essas diferentes formas de sintetizar para mostrar a versatilidade de possibilidades, e uma coisa que todas elas apresentam em comum, geralmente é alta temperatura de pressão e temperatura na presença de um solvente, ou reagentes pré-formados, e o tempo de reação também que costuma ser bem rápido para a formação dessas estruturas. Adentrando um pouco mais na família das MOFs, nós temos as IFs, que nada mais são do que estruturas com as mesmas definições das MOFs apresentadas anteriormente, no qual o ligante orgânico é constituído por ligantes chamados imidazolatos, também ligados, como eu falei anteriormente, a ligantes metálicos como o cobre, o níquel, o cobalto e o zinco. Isso tudo aí vai trazer uma variedade de possibilidades de estruturas para nós. Dentro dessas estruturas, a gente tem as IF8 e as IF67, que são constituídos pelo ligantes imidazolatos, no nosso caso aqui é o 2-metil-imidazol, no qual a ZIF8 é composta pelo ligante metálico de zinco e a ZIF67 pelo ligante metálico de cobalto. Ambas estruturas porosas cristalinas com uma cavidade.
Sendo assim, o objetivo do meu trabalho é sintetizar catalisadores do tipo core-shell, casca, concha, do tipo NB2, ZIF8 e NB2, ZIF67, ou seja, estruturas IFs ou 68 ou 67, encapsulando, sendo a concha, encapsulando o óxido de nióbio e empregados para a produção de hidrogênio e combustível a partir de hidretos inorgânicos. Partindo para a metodologia do trabalho, as nanopartículas de óxido de nióbio foram sintetizadas por meio do oxalato amoniacal de nióbio como precursor, etileno glicol e ácido nítrico para promover a dispersão das partículas e garantir que eu obtivesse elas no tamanho nano. Posteriormente, essa mistura foi calcinada, triturada e calcinada novamente a uma temperatura maior. A síntese das minhas estruturas core-shell foram promovidas através de uma solução de 2-metil-imidazol como ligante orgânico, foram adicionadas nanopartículas, levadas para um ultrassom para dispersão, foram adicionados uma solução de nitrato de zinco ou cobalto para sintetizar essas estruturas por meio de agitação e posteriormente ela foi lavada e ativada em estufa. Bom, passando agora para a caracterização do material, eu fiz primeiramente a microscopia eletrônica de transmissão. Aqui, a princípio, eu tenho as nanopartículas de óxido de nióbio, dá para ver que o tamanho delas é bem reduzido e que eu obtive uma estrutura porosas que pode ser observado por meio dessas espécies de pintas aqui na imagem. Eu também tenho aqui a microscopia das minhas nanopartículas, sendo encapsuladas por meio das IF8, no qual dá para ver que o arranjo aqui é altamente cristalino, poroso, com sombreamento mais escuro no fundo, comprovando que houve de fato um encapsulamento por meio do nióbio. Passando agora para a espectroscopia de energia dispersiva, EDS, no qual dá uma relação entre os principais componentes químicos da minha amostra, primeiramente do óxido de nióbio, eu tenho alguns picos referentes ao nióbio e também ao oxigênio, que seria um indício no qual as minhas nanopartículas foram formadas com êxitos. E aqui, posteriormente, o EDS das minhas nanopartículas encapsuladas por ZIF8, no qual apresenta aqui o zinco, que seria o principal percursor, seria do ligante metálico da minha estrutura, e alguns compostos também, como carbono e nitrogênio, que eu também sei que tem na minha estrutura. Passando adiante, eu tenho a difração de raio-x, que dá uma ideia da cristalinidade do meu material. Aqui eu tenho, na minha estrutura, que seria o óxido de nióbio, delas encapsuladas em ZIF8 e ZIF67. Dá para perceber por essa região aqui que houve uma similaridade entre as três estruturas, indicando que houve corretamente um encapsulamento por meio das minhas estruturas metalorgânicas. Por meio dos espectros da espectroscopia no infravermelho transformado de Fourier, é possível perceber que a gente tem alguns picos característicos, como esse em 1350 graus, nas nanopartículas de óxido de nióbio. Esse pico seria referente a algum resíduo do oxalato amoniacal de nióbio que restou. Posteriormente, em 1575, a gente tem uma banda que representa o alongamento C/C, entre 1100 e 1400 centímetros a -1, a gente tem a região de absorção da ligação carbono-hidrogênio, e em mais ou menos 750 centímetros a -1, a gente tem um pico característico do estiramento de nióbio com oxigênio. E por meio do espalhamento dinâmico de luz, DLS, é possível ter um indicativo do tamanho das partículas quando dispersas em meio aquoso. As nanopartículas de óxido de nióbio apresentaram um tamanho meio aquoso de aproximadamente 365 nanômetros, as nanopartículas encapsuladas em ZIF8 de 780 nanômetros e encapsuladas em ZIF67 de aproximadamente 740 nanômetros. No experimento de evolução de hidrogênio foi utilizado um aparato que utiliza o princípio de deslocamento de coluna d'água, no qual uma solução de polihidrato de sódio é adicionado em octasato e o volume de hidrogênio produzido desloca uma coluna de água, no qual é possível averiguar pela graduação a quantidade de hidrogênio produzido. A princípio, os experimentos foram feitos a 25 graus Celsius, utilizando 25 mg de catalisador, 1 ml de água, 1 ml de solução 0,05 mmol por litro de polihidrato de sódio e vedação e agitação constante em todos os experimentos. A determinação da quantidade de hidrogênio foi feita utilizando a equação da lei ideal dos gases, e a pressão foi averiguada por meio da equação da estática, onde a pressão é igual à pressão atmosférica mais ρGH. Por meio desse gráfico é possível compreender como foi a produção de hidrogênio utilizando cada um dos catalisadores com o passar do tempo. Primeiramente, a reação foi feita sem catalisador, no qual a produção de hidrogênio foi bem baixa, como já era de esperar. Posteriormente, a gente utilizou o nióbio puro como catalisador, no qual a produção não foi muito eficiente também. Uma explicação disso seria que a gente retira a acidez de Brontes, responsável pela atividade catalítica do nióbio quando a gente calcina ele. Posteriormente, a gente também fez experimentos com ZIF8 e ZIF67, sendo a ZIF67 apresentando um potencial catalítico muito superior aos outros catalisadores. Isso pode ser explicado, primeiramente, pela quantidade de sítios ocupados, uma vez que, segundo esses autores aqui, a área superficial da ZIF67 é cerca de 2 a 3 vezes maior do que a da ZIF68, e também pode ser explicado como o cobalto, que é o precursor da ZIF67, ser um catalisador mais eficiente do que o zinco, que é o precursor da ZIF8. Como conclusão desse trabalho, a gente pode concluir que a gente conseguiu caracterizar o nosso material e comprovar que houve encapsulamento por meio do óxido de nióbio, sendo a cristalinidade comprovada pela difração de raio-x, e a forma também como o óxido de nióbio foi introduzido não foi favorável, como eu expliquei anteriormente, relacionada a acidez de bronzes, e também que a estrutura com cobalto foi mais eficiente do que a estrutura com zinco.
Essas são as minhas referências e muito obrigado.